neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos
vamos ganhar, seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Amados, vamos iniciar a nossa programação de hoje constatando mais ainda que Satanás odeia a revelação da Palavra de Deus, especialmente dos dois livros que é Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a revelação destes dois livros, porque se o homem for revelado a respeito do Gênesis e do Apocalipse, então o homem terá a revelação de todas as Escrituras. E como consequência disto, não será nunca enganado por Satanás. Por quê? No Gênesis, nós encontramos que ele, o inimigo, também se faz religioso e adora a Deus. É o exemplo de Caim. Nós também encontramos o evangelho sedutor, mentiroso da serpente, que não estava falando mal de Deus para Eva, mas falando o que Deus houvera dito. E também induziu na mente de Eva que o seu encontro devia ser muito proveitoso. O seu encontro, isto é, o encontro de Eva com a serpente, seria muito proveitoso se ela desse ouvido a si, desse ouvido à serpente. Por quê? Eva não precisaria de maneira alguma abandonar a Deus, mas ser como Deus. Veja que evangelho bonito da serpente. Fazer com que Eva fosse como Deus. Não como uma meretriz, não como um diabo, não como uma perdida, mas sim como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que evangelho astuto, que evangelho pernicioso é o da serpente, enganoso, e por isso ela, a serpente, odeia a revelação do Gênesis e do Apocalipse, porque ali Satanás é desmascarado. Notemos que ele odeia a exposição destes dois livros,
Porque nós encontramos justamente o que é Satanás. Conforme Jesus disse que ele, o inimigo, não tem parte comigo, disse Jesus, no meu reino. E Satanás quer provar ao contrário, que tem sim. Ele quer provar que a pessoa pode viver servindo aos dois senhores e ser salva. O evangelho da serpente quer dizer ao contrário de Jesus. Pelo menos o que elas vivem, o que as pessoas vivem, mostra isso. Porque a sua vida mostra o tipo de evangelho que você tem, que você crê. Então o diabo, a serpente, quer provar ao contrário, que a pessoa pode servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. As pessoas chegam a dizer assim: eu vou provar que posso ser um crente em tal lugar, em tal terreno de Satanás. Eu vou provar que posso fazer isto e posso fazer aquilo sem me manchar. E alguém chega a dizer, com uma filosofia muito barata, muito rasteira: entre no chiqueiro, mas não se suje. Ah, meus amados, até certo ponto isto poderia funcionar. Se Cristo estiver em nós, nós podemos descer até as mais baixas regiões do inferno e não sermos contaminados, mas sermos luz ali. Então, veja só, em síntese do assunto que estamos empreendendo nesta hora, Satanás odeia a revelação do Gênesis e do Apocalipse, da palavra de Deus, portanto. Por quê? A revelação destes dois livros desmascara-o e mostra para o homem que não é como a serpente diz. O de aceitar tudo, o de ajeitar tudo, o de dizer isto não faz mal, aquilo outro não faz mal. Esse é um evangelho da serpente. Não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não traduz luz, mas sim trevas. E você sabe que quem está nas trevas não tem confiança. Não tem confiança. O homem merece para estar alcançando mais dias de vida. E você pode ver o quanto de conforto o homem está buscando. O progresso está trazendo ao homem as leis descobertas, as leis que Deus criou. E o homem tem descoberto através da ciência. Mas, no entanto, os dias de vida do homem estão diminuindo. A apreensão aumenta. A terra se faz mais fraca. A expectação está aumentando a cada dia. O problema aumenta. O mundo se encontra, o mundo, não estou dizendo um país. O mundo, quando você vê uma crise no nosso país, você tem que saber que nós estamos nadando em mar de rosas. O mundo está enfrentando uma crise tremenda. É o mundo. Você não tem lugar para ir e dizer, bom, este aqui é melhor do que aquele. De maneira alguma. Em cada lugar há o seu mal. Uns enfrentando uma coisa, outros enfrentando outra. E assim sucessivamente. Se um tem muita gasolina e a gasolina está mais barata, mas em compensação falta outras coisas. As profecias têm se cumprido. E só há um refúgio. Este é Cristo. O salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, quem estava falando isso? Era um rei, que tinha poderes, mas ele sabia
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas o que Satanás quer fazer com isto? Nós não estamos contra o progresso. Coisa boa é energia elétrica. Eu tenho um carro para ir para casa, Deus me deu um carro. Coisa boa é você ter o seu carro para conduzir sua família. Coisa boa é você ter uma geladeira em casa, ter uma boa casa, ter uma fazenda, ter outras coisas. Mas o que o diabo tem feito? Tem levado a confiança do homem a estas coisas e levado o homem a viver mais por estas coisas do que para as coisas que não perecem. Ele tem levado, através de seu evangelho, os homens a viverem mais pela comida que perece do que pela comida que não perece. Ele tem levado os homens a se esquecerem de que, acima de tudo, o reino de Deus em primeiro lugar. Os homens têm que saber aprender em tempo, se quiserem salvação, que nada neste mundo pode levar as pessoas a pisarem no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, para alcançarem alguma coisa a mais, para alcançarem educação, para alcançarem posição social, para alcançarem dinheiro. Você não queira nada do mundo, nada de terreno, seja título, seja doutorado, seja o que for. Não queira nada disto, que para você alcançar, você tem que pisar na Palavra de Deus, saltar o Evangelho de Cristo e crer no Evangelho pano quente, no Evangelho trapo de imundície, como diz o profeta Isaías. Quando Isaías diz que a justiça do homem é um trapo de imundícia, ora, nesse aspecto profético, ele estava dizendo que o Evangelho do homem não passa de um trapo de imundícia. Porque quando se fala em justiça, tem que pensar em Evangelho, tem que se pensar na Palavra de Deus, tem que se pensar em Deus. Você sabe que as nossas leis são baseadas nas Escrituras. É assim. Isso não se refere propriamente às leis dos homens, às leis civis, que elas são muito boas. Mas o que se refere? Está se referindo mais diretamente ao Evangelho, que é um trapo de imundícia. Por que eu, para alcançar tal coisa na terra, tenho que romper com as Escrituras? Então alguma coisa está errada. Se eu posso pôr Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, então as outras coisas sejam alcançadas, sejam acrescentadas pelo próprio Deus. Lá no Egito, as pragas estavam caindo, e o coração de Faraó se tornava cada dia mais duro, ao invés de amolecer. Se tornava cada dia mais duro. E a última praga, antes da morte dos primogênitos, foi aquela das trevas. Oh, meus amados, quão dura coisa é as trevas. Sim, Moisés estendeu a sua mão. Leia Êxodo capítulo 10, a partir do versículo 21. Estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Sabe-se que a terra vai escurecer a qualquer hora. Você já pensou? Aquela hidroelétrica funcionando normalmente, tudo ligado, e você ligar a chave
e não acender luz, os elevadores parados, todo o sistema energético parado, toda a cidade escura, o sol não brilhará, não dará sua luz. Veja que coisa tremenda. Mas, por outro lado, vejamos o versículo 23 de Êxodo capítulo 10. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Oh, como meu coração salta nesta hora de alegria. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Me dá vontade de correr na Bíblia toda nesta hora, para lá e para cá, como uma máquina lançadeira, e pudesse falar tudo dentro de 1 minuto que me resta. Vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim não anda em trevas. Onde Jesus disse isso? Em São João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os egípcios estavam na escuridão, mas Israel estava na luz. Veja o que está acontecendo neste dia. Israel tinha um profeta na sua frente. Veja o que está acontecendo no meu coração nesta hora, no coração desta mulher, desta moça, deste homem que tem crido na mensagem revelada do dia, na mensagem que Satanás odeia. A luz no seu coração, a luz na sua habitação, a luz no seu caminho. Oh, Pai bendito e Deus amado, o tempo não nos permite prosseguirmos adiante com esta mensagem, mas ele não impede que teu Espírito Santo continue iluminando os corações ouvintes, animando os desanimados, socorrendo os aflitos, abrindo os olhos dos cegos para enxergar estas coisas em tempo de poder se safar das garras do inimigo, do evangelho da serpente. Ó Deus, em nome de Jesus, põe tua mão forte, tua mão poderosa, ó farol divino, reflete os raios eternos nesse instante no coração deste teu filho que chora, Senhor Deus, neste instante, ó Pai eterno, pela revelação que desce no seu coração. Enquanto o mundo está em trevas, estamos em luz, na luz da revelação do dia. Enquanto o mundo estava em trevas, os luteranos do seu dia tinham luz. Enquanto o mundo estava em trevas, os wesleyanos do seu dia tinham luz. Sim, Senhor, enquanto o mundo estava em seca e fome, uma viúva que recebeu Elias tinha azeite, tinha farinha. Derrama esse poder do azeite, derrama a farinha eterna, o poder de Cristo sobre o teu povo, ó Pai. Nesse instante eu te suplico, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé,
na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafé.brasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho.
ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ouvintes preciosos, como pregador da Palavra de Deus, eu posso falar a palavra. Isto é, falar a palavra de Deus. Mas confirmá-la, isto é somente Ele que pode. Isto é uma coisa indiscutível. Somente Ele próprio, Deus, pode confirmar sua palavra. Qualquer um pode falar a palavra, mas só Ele pode confirmá-la. E sempre assim, Ele confirma individualmente nos corações daqueles que creem, na vida daquele que creu. Às vezes, uma mesma palavra confirma uma pessoa e escandaliza outra. Nós temos isto nas Escrituras. Os mesmos atos de Jesus, confirmando a uns e escandalizando a outros. Muitos sendo confirmados, sendo abençoados, sendo levantados, curados, salvos por Jesus Cristo, enquanto outros, simultaneamente, estavam tropeçando, se escandalizando, o que significa morte, perecendo, enquanto uns estavam recebendo vida, outros estavam recebendo morte, através do mesmo objeto, dos mesmos atos da mesma pessoa. Agora nós temos um assunto muito importante para tratarmos com os nossos ouvintes, é sobre a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós encontramos isto registrado na Bíblia Sagrada em São Mateus, capítulo 21, a partir do verso 1. Eu creio que todos, como cristãos, devem conhecer estas Escrituras, porque até hoje a tradição religiosa comemora o chamado Domingo de Ramos. Vocês conhecem isto aí na tradição, não é? Mas o fato é que, quando se aproximaram de Jerusalém, ele, sua caravana, sua equipe, chegaram a Betfagé, e então, lá no Monte das Oliveiras, ele, Jesus, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-los. E se alguém vos disser alguma coisa,
direis que o Senhor os admister. O Senhor precisa deles. Logo os devolverá, os enviará de volta. Ora, tudo isto aconteceu, ouvintes, justamente para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Bom, mas o que aconteceu? É que os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, do jeitinho que ele ensinou, do jeitinho que ele mandou. Então trouxeram a jumenta e o jumentinho. E aquilo estava acontecendo piamente, fielmente, conforme o profeta houvera profetizado centenas de anos antes. Mas o que aconteceu é que muitíssimas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Agora, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Quem é este? A pergunta era esta: quem é este? Eles querem sempre saber quem é o homem. E a multidão dizia: este Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Amados, isto nos chama a atenção para um fato muito importante. É sobre a atração. O mundo sempre foi atraído pelas coisas que sobressaem a vida comum da cidade, do povo. Então se torna em atrações, novidade. Mas a tendência daquilo é passar de época, se acostumarem. E então deixa de ser uma atração, deixa de ser uma novidade. A coisa é sempre assim. Por que nós estamos vendo aí sempre uma nova moda? E sempre levantando um novo ídolo no esporte, na música. E sempre querem uma coisa nova, uma inovação, uma novidade. Porque o povo é curioso. O povo quer sempre uma atração. É necessário que haja atração. Agora, o próprio Jesus serviu de atração. Isto é curioso. Ora, um homem montado num jumentinho e esse povo gritando: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando eles não tinham ouvido nada disso, indicação alguma, isso era uma contraindicação, porque não havia indicação alguma das autoridades eclesiásticas, autoridades sobre o assunto, de que de fato ali estava o filho de Davi, o que deve ser reconhecido estritamente pelos judeus, por Israel, pelos filhos da promessa. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de proclamá-lo como filho de Davi, a não ser aqueles que eram cabeças do povo e que tinham a autoridade do próprio Deus pela lei de Moisés
de apontarem este filho de Davi. Então o fato ficou sendo uma coisa atrativa, curiosa, o que muitos procuraram a Jesus por curiosidade, por interesses apenas. Muitos sacrificaram em suas campanhas, enfrentaram chuva, sol, fome, noite, dia, em busca de saúde, em busca da cura, em busca da solução de problemas. E outros estavam ali pela curiosidade de verem aleijados andar. Ora, prestem bem atenção. Se vocês ouvissem uma propaganda na televisão, no rádio, no jornal, em todos os meios de publicidade, dia tal, assim, 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 um aleijado, um paralítico que sofre, é paralítico há tantos anos, ou então de nascença, isso comprovado pelos médicos, por uma junta médica, vai andar, os seus ossos vão estalar, microfones vão captar os estalos de seus ossos, os nervos vão voltar para o seu devido lugar. Este homem vai andar, muito conhecido na cidade. Isso vai acontecer em tal recinto, ou em tal e tal estádio, lugar próprio para espetáculo público. Você iria para ver o aleijado ser curado, sua junta sendo distorcida e tudo caindo no lugar, e aquele homem se levantando da cadeira de rodas e se pondo de pé e saltando. Não haveria espetáculo mais atrativo do que esse. Mas eu pergunto, quantos voltariam arrependidos de seus pecados, convertidos, abandonando seus vícios, abandonando o pecado e voltados para Deus, que obrou aquela maravilha? Bom, a própria Bíblia nos responde em São João capítulo 6, que é uma minoria que não estaria ali. Minoria que não estaria ali. Sim, simplesmente por interesse de cura ou por curiosidade. A maioria daquele povo que estava na multidão da cura divina eram pessoas que não queriam nada, absolutamente nada com conversão, com arrependimento de seus pecados. Elas não queriam nada disto. Elas queriam solucionar seus problemas de ordem física e material. E, por outro lado, elas queriam assistir espetáculos que as emocionavam e, às vezes, as faziam chorar. Quantas pessoas ficaram, depois que ele fez a grande declaração que sua vida seria exposta, e quem não tomasse da sua vida, quem não comesse da sua carne, que não bebesse do seu sangue, declaração que exigia uma revelação, e revelação é fora de curiosidade, fora de interesses particulares. Então ali estavam todos, na verdade, em suas reuniões, como acontece hoje. Multidões e multidões, chamando-se cristãos, invocam a Deus de todas as maneiras, de todas as formas apresentadas pelos líderes,
e coisas novas surgindo a cada dia. Mas nós perguntamos, quantos têm sido atraídos pelo espírito da mensagem, pelo espírito da palavra? Ficaram 12 apenas. E quando Jesus disse, vocês também não querem ir? Um disse, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Então ele não estava ali simplesmente por cura, nem simplesmente por curiosidade, mas ele estava por chamada. Ele era vocacionado pelo próprio Jesus Cristo. Então ele fez a interrogação pelos demais, para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. O profeta desta era, quando estava nessa etapa de chamar as multidões e revelar os segredos do coração, nós temos filme, nós temos fitas que mostram isto. O profeta desta era chamava uma mulher, um homem ali na frente, e não perguntava como você chama e onde você mora. Não. O profeta dizia assim, você se chama fulana de tal, e você mora em tal e tal estado, na rua tal, número tal, o seu médico se chama tal, a sua doença é isto. Vai, seja curada, solta esse câncer agora. Ele era completamente diferente. Ele não mandou ninguém fazer uma ladainha de 7 dias, nem de 10 dias, nem de quantos dias, como Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Essa mistura de Roma com outras coisas inventadas pelos homens. Mas aqui está a verdade. Quantos têm sido atraídos pela verdadeira mensagem que ele pregou? Quando ele começou a revelar o segredo da unicidade de Deus e mandar que o povo deveria ser batizado neste nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, e mostrar onde está todo esse comércio da religião, então eles viraram as costas e disseram, o homem descambou, o homem é falso, não tem outra desculpa, não podem ter outro argumento sem não dizerem, ele é falso. E até aqueles mesmos que estavam vocacionando, mais tarde gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Nós queremos uma outra atração, esta já passou, esta ficou velha, queremos uma nova. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Um dia ele desceu em Jerusalém, depois de chorar sobre ela, depois de ser proclamado como rei. Vamos, receba aí o seu rei. Mas de que forma esse rei está vindo? Montado num jumento, ao invés de ser num carro, numa carruagem especial de rei? Que atração é esta? Que homem é este? Que coisa esquisita é esta? Fora dos nossos costumes. A quem ele atraiu para a vida eterna? Marias Madalenas, ladrões crucificados do lado direito. Ele tem vindo a nós sob uma vitória tremenda do seu sangue, sob a vitória tremenda de sua palavra e sob a vitória tremenda do seu reino. Por isso agora nós devemos lhe dar glórias e glórias sob todas as circunstâncias, sob todas as dificuldades. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo,
Hosana, o filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor eterno, estabeleça o teu reino em cada coração que nos ouve e crê na tua palavra. Confirma esta palavra naqueles que hão de ser salvos e redimidos pela mesma, em nome de Jesus Cristo. Dá saúde para o enfermo, cura e liberta o oprimido, no nome do teu Filho Santo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi, Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Faz, meu Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer. Dá que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canta, Hosana, canta, Hosana, canta, Hosana ao Rei dos Reis. Canta, Hosana, canta, Hosana, canta, Hosana ao Rei. Faz, meu Deus, pescador dos perdidos, que aos contritos seu
eu credo, seu leve Jesus. Mas, meu Deus, pescador dos perdidos, em meu viver a cruz. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana ao Rei dos Reis. Canta, Osana, canta, Osana ao Rei. Faz, meu Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer. Dá que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canta, Osana, canta, Osana, canta, Osana ao Rei. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 sumo benfeitor. Desde a eternidade é o autor da lei, e há de ser para sempre Deus, o grande Rei. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo.